Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que utiliza esse sensor de distância por ultrassom com o ESP8266. Esse é o sensor HCSR04. Ele é um dos mais utilizados devido ao fato de ser facilmente encontrado e ser barato, relativamente barato. Pode encontrar ele, por exemplo, no próprio AliExpress, no site do AliExpress, a preços bem baixos. R$ 18,58 você compra até 5 desses sensores. Acha mais barato também. Então ele é bem comum de ser encontrado. Bom, como é que ele funciona? Como é que se dá o funcionamento desse módulo? Bom, esse módulo aqui, se você procurar pelo datasheet dele, você pode encontrar na Elecfreaks tem. Ele vai explicar algumas coisinhas desse módulo. Primeiramente, esse módulo funciona a 5 volts. Certo, ele funciona a 5 volts, ele consome cerca de 15 miliamperes. O máximo que ele consegue medir é até 4 metros e o mínimo é 2 centímetros. E ele funciona da seguinte forma, esse módulozinho azul aqui. Você tem o pino trigger, você tem 4 pinos, o VCC, o trigger, o echo e o GND. O VCC é para onde você vai alimentar com 5 volts e o GND é onde você vai colocar o terra, a referência. O trigger e o echo são utilizados para funcionamento do sensor. É muito simples. Você vai setar esse botão trigger em alto e depois vai ver o estado do echo. Da seguinte forma. Então nós temos aqui o trigger input. Para iniciar, para dizer para ele assim, leia, faça a medição da distância, basta colocar o pino de trigger em estado lógico alto por 10 microsegundos, depois voltar ele para estado baixo. Dessa forma ele fará a leitura. Ele vai lançar 5 ondas, 5 ciclos, desculpa, 8 ciclos, e depois ele vai medir o tempo que o som, que essa onda de som demorou para colidir com o objeto e voltar. O tempo que ela demora para colidir e voltar vai ser definido pelo pino de eco. Esse pino de eco ele fica embaixo e quando você manda o sinal ele vai para alto e o tempo que ele fica em alto define quanto tempo levou para o som ir e voltar. Então aqui ele lançou o som, aqui ele recebeu o som de volta. Algumas considerações importantes desse módulo, desse sensor, é que eles sugerem de fazer medições de 60 em 60 milissegundos, para prevenir problemas com o próprio módulo. Então você fez uma medida, retornou a sua distância, é bom você esperar pelo menos 60 milissegundos para fazer a próxima. Senão você pode obter um erro no seu sensor, ele vai te dar uma distância que não é verdadeira. E a forma da gente descobrir qual que é essa distância, porque que ele me dá só o tempo. É muito simples, eu vou dizer que a minha distância é igual ao tempo que ele ficou em alta, esse tempo aqui, vezes a velocidade do som que ele emite, que é 340 metros por segundo, dividido por 2. Por que dividido por 2? Dividido por 2 porque é o tempo que levou para a onda ir, colidir com o objeto e voltar. Então é 2 vezes esse tempo é pela metade, certo? Bom, existem muitas outras especificações dele aqui no datasheet. Se estiver interessado, fique à vontade. Uma delas é que a precisão dele pode chegar até 3 milímetros. Nós vamos ver aqui que não é bem isso, ele é bem preciso, esse módulo, mesmo pelo preço, mas serve para muita coisa. Ok. Vamos então ao código, como é que vai ser o código desse nosso projeto. É muito simples, a gente vem aqui no código, a gente vai começar definindo, então define, duas variáveis, a variável trig pin, eu vou usar o D1, e a variável echo pin, eu vou usar D2, certo? Opa, esqueci de escrever, define. Então nós temos aqui duas variáveis, uma é o pino de trig e o outro é o pino de echo, é onde eu vou conectar ao meu ESP8266 o meu módulo, certo? Um vai em D1, o outro vai em D2. Então é onde eu vou conectar esses dois pinos dele aqui, trig e echo, ao meu microcontrolador, ao meu ESP8266. No caso, nós vamos usar um Node MCU, para facilitar as conexões. Ok.
Então, voltando aqui ao sketch, nós temos que fazer algumas coisinhas, são bem simples. Primeiro, vamos começar a serial.begin. Nós vamos usar ela para debugar e vamos usar ela na velocidade de 9600. Apenas para fazer debug mesmo, para a gente ver o que está acontecendo, para a gente ver a distância e a duração do pulso. Bem, também nós vamos definir alguns pinos. Pin mode, o nosso trigger pin, ele vai ser saída, output, é por ele que nós vamos comandar o nosso módulo, né, dizer para ele fazer a leitura. E o nosso pino de echo pin, ele vai ser input, ele é a entrada, é por onde nós vamos ler quanto tempo ficou em alta. Bom, outra coisa que vale a pena fazer é setar o trigger pin em low. Então, vamos fazer um digital write no nosso trigger pin e vamos escrever low, certo? Só para garantir que ele está em estado lógico baixo. Então aqui a gente já inicializou tudo que é necessário inicializar. Vamos para a nossa função loop. Vamos só apagar esses comentáriozinhos aqui. E vamos começar o código em si. Bom, o código para fazer a leitura é muito simples. Primeiramente eu vou escrever no trig, né, para fazer a leitura. Então digital write no meu pino trig pin e eu vou escrever alto. Tudo em maiúsculo. Alto. Depois eu vou dar um delay microseconds de 10. Então, vou esperar 10 microsegundos. Então, ele está em alto, vou esperar 10 microsegundos. E aí, eu vou escrever no mesmo pino, trigger pin, low. Então, vou mandar ele para baixo. Dessa forma, eu acabei de fazer aquele sinal. Eu acabei de fazer isso daqui. Mandei para alto, esperei 10 microsegundos, mandei para baixo. Então, dei o meu pulso para ele iniciar a leitura. Agora, eu quero ler quanto tempo ele ficou em alto. Bom, para fazer isso, nós vamos usar uma funçãozinha, né, bem simples. Então, nós vamos precisar de algumas variáveis. A gente não criou elas ainda. Então, eu vou criar aqui uma variável do tipo long, inteiro longo, e vou chamar de duração. Duracão, porque, novamente, vale frisar, que o nosso Arduino aqui, a nossa linguagem de programação, né, o próximo do C++, não aceita acento, nem nada disso. Então, não posso colocar, por exemplo, C cedilha, é um caractere especial, certo? Então, a gente faz assim. E vou criar um float, que eu vou chamar de distância, e um outro float, que é um auxiliar. Já vai ficar um pouco mais claro para que usa esse auxiliar. Mas ele é utilizado para conseguir uma precisão um pouco maior na nossa distância. Vocês vão ver vários exemplos aí com o próprio Arduino, com o ESP também, em que o pessoal não usa isso aqui, né? E ele só consegue ler de centímetro em centímetro a mudança. E aí o pessoal acha que o módulo não tem essa precisão, que a precisão dele é centímetro a centímetro. Isso não é verdade. Ele chega a ter uma precisão de 3 milímetros, embora ele não seja muito confiável. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como que eu consigo ler essa diferença, né, pequena. Bom, então vamos começar dizendo que a duração ela é igual a... E aqui entra a nossa função, né, que chama pulse in. E essa função vai nos pedir algumas coisas. A primeira coisa que ela pede é qual pin, então é echo pin, que eu estou lendo. Qual que é o valor que é esse pin que eu quero medir, então é high. Que é o que eu estou pedindo é o seguinte, é quanto tempo, pulse in. Em qual pino? O echo pin, quanto tempo ele fica em high, certo? Ela tem mais um parâmetro, que é quanto tempo eu vou esperar para eu sair dela, né? Porque senão ela fica esperando indefinidamente. Vai que o pulso foi para alto e nunca volta para baixo, certo? Então ela tem esse tempo máximo. Ele não é necessário, eu apaguei o raio aqui, sem querer. Então não é necessário, tá? Não, mas é bom colocar, é uma boa prática. Bom, para eu saber então, agora eu tenho duração, eu sei quanto tempo eu fiquei em alto aqui. Agora basta eu fazer essa continha, né? Que eu terei a distância. Então, distância é igual a duração vezes 340
dividido por 2. Algum problema aqui? Bom, sim. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Um problema muito básico. Minha duração está em microsegundos, tá? Isso aqui retorna em microsegundos. E isso aqui está em metros por segundo. Eu não posso multiplicar isso aqui e achar que eu vou ter a distância em centímetros, né? Não faz sentido. Para que eu tenha essa distância em centímetros, basta eu dividir isso aqui por 10.000. Se eu fizer isso aqui, ela me dá a minha distância em centímetros. Porém, nós temos um pequeno problema aqui. Distância é um tipo de variável float, né? Um número real, um número quebrado. E duração é um do tipo long, inteiro. Então, e quando eu pego um tipo inteiro e faço uma operação matemática com ele, certo? Então, aqui foi 340, desculpem. Então, eu estou pegando um inteiro, multiplicando por outro inteiro, dividindo por outro inteiro e dividindo por outro inteiro novamente o resultado disso. Isso aqui, pessoal, vai me retornar um número inteiro, sempre. Mesmo que a minha conta aqui dê um número quebrado, ele vai retornar um inteiro. Isso dá um inteiro. O inteiro, aí sim que eu vou converter para um float. Então, minha distância aqui sempre vai ser um inteiro. Então, ela vai dar, por exemplo, 3 centímetros, 4 centímetros, 17 centímetros, 200 centímetros, mas nunca vai dar 3,5, 3,82 e por aí vai. Uma forma de contornar isso aqui, uma forma bem simples, é usando esse auxiliar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos dizer, então, que o auxiliar, ele agora é igual a duracão. E aí, eu ponho ele aqui embaixo. O que eu estou fazendo? O que eu estou dizendo para o meu compilador? Olha, o duração é inteiro. Pega ele e transforma em float, certo? Gravei no auxiliar. Agora ele passou a ser um float. E agora, quando eu faço toda essa operação aqui, ela é um float e ela vai me retornar um número real, um float. E aí eu gravo em distância esse float, certo? É necessária essa variável? Não, eu poderia ter feito algo como isso aqui, ó. Distância, e distância é igual a distância, ver isso aqui. Bom, não ficou nada didático, mas para quem entende um pouco mais de programação, isso aqui eu estou reaproveitando variáveis, né? Estou fazendo uma coisa que não é uma boa prática, mesmo pelo nome da variável, né? Você vai ficar meio perdido, né, na manutenção desse código, mas fazendo dessa forma aqui, eu elimino uma variável, estou usando menos memória do meu microcontrolador. De forma que se eu precisar otimizá-lo, essa é uma técnica. Bom, vamos voltar aqui para a forma como era, né, para ficar mais fácil o entendimento. Então agora eu já tenho a distância. Beleza, está pronto? Bom, teoricamente sim, eu já tenho a distância nessa variável, mas eu quero ver ela. Então vamos, serial.print, vamos dizer distância, dois pontos, espaço, e vamos dar mais um serial.print, aí eu vou dar line, e vou pedir a distância. Distância. Bom, eu sei que essa distância vai me retornar em centímetros. Então eu não vou escrever centímetros depois não. Não, bom, certo? Não há necessidade. Mas se vocês quiserem fazer aí é bom para vocês treinarem. Depois eu vou querer botar aqui um serial.print novamente. E eu vou dizer assim, ó, duração. Quero ver qual foi a duração desse pulso. Vou dar um serial.println a duração. Certo? Dessa forma, só para a gente ver mesmo o tempo que está levando. Né? O código está pronto. Nós respeitamos tudo que o datasheet disse? Tem uma coisa que a gente não está fazendo. Lembra aqui quando ele disse que eu devo esperar pelo menos 60 milissegundos para fazer a próxima leitura? Bom, a gente pode escrever aqui, é claro, um delay, a função delay, e escrever aqui 60. Então aqui já é em milissegundos, tá? Aqui dentro do delay. Isso vai esperar 60 milissegundos. Mas por meios, né, por fins didáticos, vamos mudar aqui para 1000, né, 1 segundo, só para não ficar muito poluída a nossa tela. Então aqui a gente tem o nosso código que faz funcionar o nosso HCSR4. Este é o código. Ok. Vamos então à montagem do circuito. Como é que eu vou montar? Como é que é o diagrama? Então aqui está o nosso diagrama, utilizando o software Fritzing.
né, o software FreeTSM. E a gente pode ver, eu já montei ele aqui previamente, que eu estou usando meu Node MCU, eu tenho um carinha aqui no meio e eu tenho o meu HCSR04. Bom, esse carinha no meio aqui é um level shifter bidirecional. Por que que ele é necessário? Bom, o meu Node MCU, meu ISP8266, né, colocado aqui, ele funciona a 3.3 volts. Enquanto que esse carinha aqui, o SR04, funciona a 5 volts. Aí você pensa, tudo bem, é só eu alimentar aqui com 3.3, aqui com 5 e ligar os fios diretos. Mas aí nós temos um problema. Provavelmente ele vai entender o trig. Ele vai entender o trig chegando a 3.3. Provavelmente. Mas o eco, hora que voltar, volta em 5 volts. E aí você vai pegar 5 volts e jogar na sua porta aqui, que é 3.3. Você pode queimar a sua porta, que é o mais provável, ou mesmo queimar até mesmo o microcontrolador inteiro. Né? Você vai danificar o seu Node MCU. Então, para evitar esse tipo de problema, tem algumas soluções. Você pode colocar um divisor resistivo, né, entre os dois aqui e ficar tranquilo. Ou você pode fazer uma coisa um pouco melhor, um pouco mais segura e usar um level shifter, né? Bem tranquilo aqui. Onde que você vai encontrar esse level shifter? Ele também é uma pecinha bem barata, é tranquila de encontrar. E no próprio AliExpress você encontra desse carinha, certo? Relativamente barato. Não encontra mais barato que isso aqui. E ele é baseado num BSS 138. Além do AliExpress, você encontra em outros lugares também, como por exemplo no Adafruit. O Adafruit tem uma versão desse carinha, também baseado no BSS 138. Né? É um I2C Safe Directional Logic Level Converter, certo? Geralmente de 4 canais. Esse aqui também é de 4 canais, certo? Ele tem aqui canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Só tome cuidado que dependendo de onde você comprar, ele vai ter uma configuração diferente. Por exemplo, esse aqui, a tensão alta e o terra, né, a referência, vem no meio, enquanto que esse aqui vem nas extremidades. Né? Só tomar esse tipo de cuidado. No meu sketch aqui, eu estou usando esse aqui do Adafruit. Então, voltando aqui ao nosso sketch, como é que se dá a conexão? Bom, primeiramente a gente pega o GND, né, conecta no GND de todo mundo, certo? O GND sai aqui do Node MCU, vem aqui nesse barramento, né, nessa coluna aqui, e do GND de todo mundo vai pegar e vai conectar ali, desse cara e desse cara aqui, certo? Esse GND aqui, ó, também está conectado nesse barramento aqui, ele está na mesma linha, certo? Bom, depois de conectar o GND de todo mundo, nós vamos conectar a energia, né, 3.3 aqui no baixo, 5 aqui no lado de alta e 5 volts aqui saindo aqui também, direto aqui no nosso sensor ultrassom. Então já alimentei todo mundo, certo? Falta a comunicação. Bom, observem bem, pessoal, quando eu falo assim, liga o 3.3 aqui, não liga esses fios com ele ligado, não. Monta o circuito inteiro, com tudo desligado, confere pelo menos uma vez ou duas, e depois energiza esse cara aqui, certo? E ele vai cuidar de energizar todo mundo, né? Só um detalhe, eu estou pegando aqui em VIN porque eu vou energizar esse carinha aqui pelo USB. Então aqui vai aparecer 5 volts, por isso que eu estou usando ele aqui nos 5 volts. Estou tirando direto do meu Node MCU. Bom, a comunicação de dados é bem simples. Como eu disse aqui no código, D1 é trig e D2 é eco. Então, D1 vem aqui, passa pelo meu conversor, certo? Meu level shifter, sai aqui do outro lado e vai aqui no trigger. Enquanto que D2 faz caminho parecido, ele sai aqui D2, vem aqui no meu level shifter no lado de baixa, sai aqui no lado de alta e vai lá no meu eco. Então terminei, toda a montagem está pronta. Só explicando um pouco melhor, esse carinha aqui nada mais é do que um conversor simples. Chega 3.3 aqui, sai 5. Se chega 5 aqui, sai 3.3 no meu sinal. Ocorre um certo delay no meu sinal, tanto na chegada quanto na saída, porém, o que eu estou medindo é quanto tempo eu fiquei em alta, né? Isso aqui só vai deslocar um pouquinho para a direita,
certo? Isso aqui também não tem problema aqui na nossa aplicação, não. Bom, então com esse esquema montado, de posse dele e com o código certinho, nós vamos agora gravar esse programa no microcontrolador, né, no NodeMCU. Para isso, né, você já precisa ter o Arduino IDE e precisa ter o módulo instalado, né? Outras videoaulas vai tratar disso, de como que você faz essa instalação. Aí você vem cá, seleciona a placa, NodeMCU, é 1.0 ou se é 0.9, né? Vem aqui embaixo, seleciona a sua. A frequência pode deixar em 80 mesmo, não tem muita necessidade de aumentar. Aqui também não tem diferença. Aqui também não, você vai selecionar a porta, né, que o seu microcontrolador está ligada, né, no nosso caso, com 3, e vai clicar em carregar. Clicou em carregar, ele vai pedir para você salvar. Não precisa necessariamente salvar. Se quiser, salve. Sugiro que salve, eu não vou salvar. Mas sugiro que você crie aqui um lugar e salve o seu projeto. Ele vai compilar. E assim que terminar de compilar, ele vai começar a gravar no nosso microcontrolador. Pode demorar um pouquinho, tá, pessoal? Depende da sua máquina, de como é que tá, o que é o seu computador e tudo mais. Pode ser mais lento ou mais rápido do que o meu aqui. Após que ele terminar, ele vai carregar isso no meu microcontrolador. Então ele compilou e agora ele começou a fazer o upload. Vai fazer aqui o upload. Agora é só esperar. É bem tranquilo. Chegamos a 35%. Eu não vou pausar o vídeo só para vocês terem uma noção de quanto tempo assim demora para fazer o upload. Isso aqui costuma ser o mesmo, é um pouquinho independente da máquina essa parte. A parte de compilar não, mas essa costuma ser a mesma. Bom, terminou, deu 100%. Vamos aqui no nosso monitor serial. E agora já tem, ó, duração, distância ocorrendo. Ok, o meu aqui estou com um probleminha no meu cabo, mas dá para ver que ele consegue fazer a medida. Então ele está me dando a distância aqui em centímetros e a duração. Bom, algo que vale ressaltar é que ele não é muito confiável. Então às vezes ele está paradinho aqui, ele vai ficar oscilando um pouco. Ele vai dizer, eu não estou conseguindo mostrar aqui porque parece que eu estou com um probleminha, parece que voltou. Ok, o que ele está fazendo? Observem só, ele está paradinho, eu não estou mexendo nele, ele está apontando para o mesmo objeto, esse objeto está a 71 centímetros e meio de distância, eu medi aqui com a trena, eu estou sem webcam, vocês me desculpem, não tem como eu mostrar o circuitinho aqui, também está uma bagunça, melhor mostrar o esquema aqui para vocês, mas observem como ele varia com o tempo. 71, 63, 71.65, 71.18, como ele está variando. Ele tem essa certa precisão, mas ele não é muito confiável, né? Isso é meio que um problema desse módulo, ok? Um pouco em parte do módulo, um pouco em parte dessa função que a gente está usando aqui, ó, esse pulse in, não é lá uma função muito precisa, né? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso que eu queria mostrar, espero que seja útil para vocês. Né? Eu não consegui ver nenhum vídeo, nem nada no YouTube de alguém mostrando a utilização desse sensor de ultrassom com o ISP8266, né, com o NodeMCU. Espero que tenham gostado, se tiverem gostado, por favor, dê um joinha aí, se não, dê um negativo aí também, dê um feedback, comente o que você não gostou, o que você gostou. E eu pretendo colocar mais vídeos no futuro. Obrigado.